Bom dia, pessoal. Shalom. Graça e paz a todos vocês. Hoje é domingo e eu quero falar para vocês que vamos transmitir uma palavra que gravei lá na casa de oração em Paulínia nessa semana que passou. Uma palavra muito forte de Deus para nós e eu quero compartilhar com vocês. A palavra tem o título Religiosidade Falsa e Hipócrita. O texto base é Mateus 23, a partir dos primeiros versículos. Aí. Nesse texto, Jesus fala da religiosidade falsa e hipócrita dos líderes da igreja judaica da sua época. E ele enumera aí nesse capítulo pelo menos 10 condutas, 10 características da religiosidade falsa, da religiosidade hipócrita. E nós vamos ver nessa ministração lá na casa de oração sobre essas 10 características, ou sobre a maioria delas, que o Senhor enumera aí em Mateus 23. Então, assistam essa ministração, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, como falou ao nosso, através dessa mensagem, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom domingo. Será que a igreja de hoje tem diferença? O Senhor está dizendo, olha, os fariseus, os mestres da religião, estão assentados na cadeira de Moisés, arrastando para si a mensagem dizendo, nós somos os especialistas em lei de Deus, os especialistas em Deus, nós conhecemos tudo, nós sabemos tudo, nós somos preparados para falar sobre Deus, quem sabe até pregavam, ensinavam, passavam mensagem que as pessoas choravam, admiradas e tocadas pela palavra que eles pregavam, que eles ensinavam, mensagem bonita, pregação maravilhosa, tudo perfeito, só tinha um problema, não praticavam nada do que sabiam e nem do que ensinavam. Evangelho falso, cristianismo falso, religiosidade falsa. E a pergunta é, hoje no Brasil, a Igreja de Cristo no Brasil, vivemos o que pregamos, vivemos o que aprendemos, praticamos o que ensinamos para as pessoas. Do contrário, estamos perdendo o nosso tempo. É melhor que pare. Queridos, sabe o que aconteceu com esse povo aqui? Jesus, 3 anos e meio na terra, exortando eles, falando dos erros deles, não se converteram. Sabe o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, o país deles foi destruído, o templo foi destruído, a igreja foi destruída, foi tudo queimado a fogo, morreu milhares de judeus, o restante foi espalhado pelo mundo inteiro e só voltaram para a terra deles agora, em 1948. Quase 2000 anos espalhado pelo mundo, castigo, juízo de Deus por causa da rebeldia, por causa da religiosidade falsa. Religiosidade falsa não é brincadeira, Deus não passa a mão na cabeça, sabe por quê? O mundo, Deus tem mais paciência, porque não enxerga, é cego, não está com a Bíblia na mão, não conhece Deus, mas quem está na igreja, quem se diz cristão, não pode brincar com isso, porque conhecemos a Deus, conhecemos a palavra, Deus nos ensina, Deus nos fala cada dia. Nós não podemos ser negligentes. E o Senhor está dizendo, olha, pratica, observa o que eles falam, pratica o que eles façam, o que eles estão ensinando, mas não pratique o modo de viver deles. Não pratique o exemplo. Olha que coisa, a religião da época de Jesus, o Senhor fala, não siga os exemplos dos líderes. Pratica o que eles ensinam. Hoje, tem muitos que você não pode nem praticar o que eles ensinam, porque hoje o problema é mais grave. Hoje, além de não praticarem o que ensinam, muitos estão ensinando errado, muitos estão distorcendo a Bíblia, a mensagem está errada, o fundamento está errado,
a doutrina é falsa, é diabólica, é satânica. Hoje é muito mais sério. E é isso que Deus está falando com a gente hoje. É isso que o céu está clamando para a igreja no Brasil, para a igreja no mundo. Deixar a religiosidade falsa, aquela história de pregar bonito, ensinar bonito, aparentar que é maravilhoso, conhece tudo, não sei quantas faculdades de teologia, não sei quantos mestrados, não sei quantos doutorados. Tudo isso é bom? É bom. Conhecimento é bom. Sobre tudo e sobre Deus? Lógico que é. Mas o que adianta conhecer e não praticar? Está perdendo tempo. Melhor que não fizesse nada. Melhor que não fizesse nada. Então, primeira coisa da religiosidade falsa. Conhece Deus, sabe tudo sobre Deus, está todo dia na igreja, conhece a Bíblia de cor e salteado, conhece os princípios. Ensina muito bem, prega muito bonito, mas não pratica nada. Segunda coisa, queridos, segundo problema da religiosidade falsa, ata fardo pesado e difícil de suportar, coloca nos ombros dos outros, mas eles nem com o dedo mexem. Segunda coisa da religiosidade falsa, um monte de exigência, não faça isso, não faça aquilo, isso é pecado, aquilo é pecado, um monte de exigência, um monte de fardo pesado. Não vista esse tipo de roupa, não usa esse tipo de joia, não faz aquilo outro, um monte de exigência, um monte de fardo, mas eles mesmos nem com o dedo movem. Nem com o dedo movem. Um monte de fardo, um monte de exigência, um monte de etiqueta humana, um monte de princípio religioso que nada, a maioria não tem nada a ver com a Bíblia distorcida, ideias humanas, princípios humanos, colocam fardo pesado nas costas dos outros que nem eles carregam e eles mesmos nem com o dedo se movem. Então, o segundo problema da religiosidade falsa é a santidade falsa, um monte de exigência falsa, um monte de etiqueta, um monte de regra, bota um monte de coisa, mas eles mesmos nem com o dedo se movem. Eu vivi uma época na igreja em que, em algumas igrejas, a televisão era proibido, e quem tivesse televisão em casa era excluído. E eu convivi em uma dessas igrejas. E eu tive que vender a minha televisão. Deu uma confusão danada em casa com a esposa por ter vendido a televisão. E só que o que acontecia com esses irmãos? Tinha deles que assistia televisão em casa escondida. Tinha televisão em casa escondida. Liderança. Proibia para os outros, mas ele escondido assistia. E outros brigavam, praticavam coisas absurdas e proibindo uma televisão. É verdade que a televisão hoje é um lixo, sempre foi. Tem muito mais coisa ruim do que coisa boa, mas nesse mundo, o mundo está cheio de lixo e de coisa errada. Tem coisa boa que dá para extrair? Tem, mas tem coisa que não presta. Mas nós não podemos proibir, nós temos que ensinar as pessoas e dizer para eles o que é bom e o que é ruim e mandar eles se afastar do mal. Começou coisa ruim, desliga, ela tem um botão para isso, ela tem um controle, vai lá e desliga. Atam fardos pesados, coloca nas costas dos outros, mas eles nem com o dedo se movem. É a segunda coisa. A terceira coisa, fazem todas as obras na religião para serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras na sinagoga, amam as saudações nas praças e os serem chamados de mestre ou de rabi. Gente que faz tudo para se aparecer, até a roupa é diferente das outras. Você já viu liderança que ele veste uma capa, um monte de etiqueta, filactério aqui, não sei aonde, um monte, para aparentar que ele é o top. É o apóstolo.
Ah, é o pastor fulano de tal. Então ele tem que ser diferente dos outros. Ele tem que ser destacado. Faz as coisas para se aparecer, Jesus está dizendo. Fazem obras, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. A roupa é diferente, franja, etiqueta, amam os primeiros lugares na sinagoga, a primeira cadeira nas sinagogas, nas igrejas, nas ceias, nas reuniões. Gostam de ser chamado de pastor, de mestre, de apóstolo, de bispo, de não sei o quê. Religiosidade falsa, queridos. Olha o que Jesus fala. Vós, porém, não quereis ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, mas todos vós sois irmãos. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo. É verdade que Deus coloca ministérios, uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para evangelistas, mas nós somos todos irmãos, somos todos iguais. Não existe pedestal, não existe escada na igreja, somos todos iguais. Mas tem gente aí que nem a igreja, os membros não conseguem nem falar com o pastor, nem falar com a liderança, porque ele não fala com ninguém. A ninguém na terra chameis Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. Nem chameis Mestre, porque um só é o vosso Mestre. O maior dentre vós seja o servo. Porque quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa é a base da igreja. Essa é a base do cristianismo. O verdadeiro é esse. É do líder humilde. Daquele que não faz nada para se aparecer, faz tudo para a glória dele, para a honra dele. Quem tem que aparecer, quem tem que ser exaltado, quem tem que ser glorificado é Jesus Cristo, é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Nós somos pó. Amém. Oh, aleluia. Queridos, oh, aleluia. Quarta coisa da religiosidade falsa. Ai de vós, escribas, fariseus, porque fechais aos homens o reino dos céus, nem vocês entram, nem deixais as pessoas que estão tentando entrar. A religiosidade falsa fecha as portas do reino de Deus. Por quê? O exemplo é péssimo, a vida é péssima, e as pessoas olham para aquela igreja, olham para aquele pastor, olham para aquele povo daquela igreja e falam assim: se for para ser crente daquele jeito, nunca quero ser crente. Está fechando a porta do céu para as pessoas e botando elas no inferno. Por causa do mau testemunho, porque a vida não corresponde ao Evangelho, a vida não corresponde ao que a Bíblia ensina, a vida não corresponde à vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de alguém que nasceu de novo e parece com Deus. Estão fechando o reino de Deus e lançando as pessoas no inferno. E eu pergunto, e no Brasil tem diferença? E hoje tem diferença? Religiosidade falsa, escândalo um atrás do outro, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho. Quando é que a gente vai se converter? Quando é que a gente vai parar com esse evangelho falso? Quando é que a gente vai parar de brincar com as coisas de Deus, com as coisas espirituais? Quando? Quinta coisa, ai de vós, escribas e fariseus, ou seja, liderança cristã, hipócrita. O que é o hipócrita? É o falso, é o que aparenta ser, mas não é. É o mentiroso, é o enganador. Hipócrita, falso, mentiroso, enganador. Não é trigo, é joio. Não é ovelha, é bode. Não é pastor, é mercenário. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas
sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis rigoroso juízo. O que é que eles faziam aqui? Entravam na casa das pessoas, levava dinheiro, levava bens, levava as pessoas na conversa com prolongadas orações, quem sabe até falando profecia, quem sabe até tentando manifestar algum poder de Deus para convencer as pessoas. Gritaria, um monte de coisa, como eu vejo hoje, para a pessoa ficar, puxa, é um homem de Deus. Aí tudo que eles pedem a pessoa dá, porque pensa que está diante de um homem de Deus. E estavam roubando as viúvas e as pessoas na época de Jesus, roubando o dinheiro, roubando os bens dela, sob pretexto de orações, de fazer oração, de ministrar alguma coisa para a pessoa, e estava roubando a pessoa, levando o que a pessoa tinha. E eu pergunto, e hoje? E no Brasil hoje? No Brasil de hoje, queridos? E a igreja de hoje? E a liderança de hoje? Será que Deus tem outra palavra ou é essa mesma? Ai de vós, fariseus hipócritas, falsos, porque devorais as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações. Por isso vocês vão sofrer mais rigoroso juízo. Sexta coisa, ai de vós, fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é prosélito? Saía para fazer uma missão evangélica, saía para pregar a Bíblia, saía para uma missão da igreja, para outros países, percorriam terra falando de Deus, mas não praticavam, não viviam e deixavam as pessoas mais incrédulas e 2 vezes mais perto do inferno do que se eles não tivessem ido lá por causa do mau testemunho. E eu pergunto, no Brasil hoje, só se vê gente fazendo, vão fazer missão, vão pregar o evangelho, sai pregando no Brasil, sai pregando no mundo, sai pregando, vai para a África, vai para um monte de lugar. Mas o que é que estão fazendo? Estão tirando as almas do inferno ou estão afundando elas 2 vezes mais no inferno, como Jesus falou aqui? Percorreis o mar e a terra para fazer uma missão, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Por quê? E muitas vezes também porque não prega o evangelho verdadeiro, só fala coisa boa para a pessoa, engana as pessoas para pegar dinheiro, para arrecadar bens, não prega a verdade, as pessoas não mudam de vida, não se convertem, às vezes se tornam religioso falso, e por isso estão 2 vezes mais perto do inferno, porque é conhecedor, mas não pratica. Então, que missão é essa? Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Jesus está dizendo que isso aqui é hipocrisia, é falsidade, e vai receber muito mais duro juízo, porque conhece e está brincando com as coisas de Deus. Sétima, ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro que está no templo, esse é devedor. O templo não era importante para eles, o importante era o ouro, era o dinheiro que estava dentro do templo. E hoje? Será que hoje a importância é Deus, é sua palavra, é o povo de Deus, para muita liderança, ou o importante é o dinheiro, é o ouro? Para esses aqui, essa liderança da época de Jesus, o importante não era o templo, era o ouro que tinha no templo. Era o ouro, era o dinheiro. O templo pouco importava. Para eles o importante era o ouro que tinha no templo. Mas, meus irmãos, tem gente, a liderança era assim, valorizava o dinheiro. Mas tem gente também que vem para Deus
e pensa que vai comprar Deus com seu dízimo e oferta. Pensa que é o ouro. Tem gente também invertendo, que o mais importante, eu dei o dízimo e oferta, eu quero 1000 bênçãos de Deus, pensando que o mais importante é o ouro. Não, o mais importante não é o ouro, que nem nada que a gente faz para Deus. O mais importante é o templo. E qual templo? A casa de Deus? Sim, mas quem é a casa de Deus hoje? É nós, é o coração. O mais importante é o templo. O templo tem que estar limpo, o templo tem que estar purificado, senão a oferta não vai ser recebida, vai ser rejeitada. O que adianta levar dízimo e oferta com a vida torta, vivendo errado, vivendo no pecado? Estamos perdendo o nosso tempo. Amém. Mas tem gente que pensa que o mais importante é o ouro. Eu estou dando dízimo e oferta. E tem muita liderança que tolera a gente torta na igreja porque está dando dízimo e oferta. Queridos, o mais importante não é o ouro, não é o dinheiro. O mais importante é o templo. É o coração que precisa ser transformado. É o coração que precisa nascer de novo. O mais importante é o templo da pessoa que precisa mudar. É o coração que precisa mudar. A pessoa precisa se converter. É isso que a igreja precisa acordar no Brasil. O importante não é dinheiro, não é templo. Igreja maravilhosa. Catedrais. E o que isso vale? Nada. Vai ficar aí, o anticristo vai destruir, vai botar fogo nisso? Ou vai usar para botar os exércitos deles? O mais importante é templo, é vida, é pessoas libertas do pecado, libertas do reino das trevas, transformadas pelo poder do Evangelho, salva, liberta. Glória a Deus. Gente que se torna templo do Espírito Santo, esse é o valioso. Mas ouro não. E Jesus continua, ele repete de novo: insensatos cegos, qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é maior? Ele diz: o ouro ou o templo que santifica o ouro? Quem que santifica o ouro? O dízimo e a oferta? O dinheiro? O templo, a vida consagrada. Se a vida é consagrada, aquilo que dá para Deus é consagrado. Se não é consagrado, Deus não aceita, porque não está dando nada bom. O versículo seguinte, o outro diz: se eu jurar pelo altar, não tem problema. Eu só não posso jurar pela oferta que está no altar. Novamente, oferta, dinheiro. Novamente, oferta. Aí o Senhor pergunta, Jesus pergunta: qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar. Mas nós também somos altares. O mais importante não é a nossa oferta, é o altar, é o templo de Deus. Mas está tudo invertido. Está tudo invertido, queridos. E caminhando para o final, agora o Senhor fala, versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus, porque dizimais a hortelã e o endro e o cominho, mas desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Gente que dava dízimo de tudo, dava oferta de tudo, mas desprezava amor, misericórdia, fé e justiça. O que adianta dar dízimo e oferta? Não amar as pessoas, não ter misericórdia das pessoas, não se compadecer das pessoas, não ser justo, não ser honesto, não ser correto. O que adianta? Nada. Nada. É religiosidade falsa, é hipocrisia. E agora o Senhor termina dizendo: condutores cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. A religiosidade falsa é assim, ela coa um mosquito, mas engole camelo. Tem gente que briga
exclui outros da igreja por causa de uma roupa, por causa do tamanho do cabelo ou de um tipo de roupa. Mas passa a mão na cabeça de adúlteros, de ladrões, de corruptos e por aí vai. Isso é coar um mosquito e engolir um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina. É gente que limpa o exterior. Você olha por fora, maravilhoso. Por dentro, todo sujo. Quantos cristianismo assim? Quanto cristianismo assim? Você olha para a vida da pessoa indo para a igreja com a Bíblia na mão, terno, gravata, maravilhoso. Às vezes até aquele comportamento maravilhoso. Homem, mulher, fala, maravilha. Quando você vai conhecer de perto a vida, comportamento, como ele lida em casa, como ela lida em casa, como é com o esposo, como é com a esposa, como é com os filhos, como é nos negócios. O copo por fora, maravilhoso, por dentro, sujo. E o Senhor conclui agora falando dos túmulos. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcro caiado, por fora formosos, por dentro cheio de ossos de mortos e de imundícia. Sepulcro caiado. Por fora, o que é um túmulo bem bonito? Por fora, maravilhoso. Às vezes até coberto até com pedras preciosas, ouro. Por dentro tem o quê? Ossos de defunto. Restos mortais. Queridos, a religiosidade falsa faz tudo isso que nós vimos aqui. Então a primeira coisa que Deus está falando com a igreja nesse ano de 2025 é para fugirmos urgentemente da religiosidade falsa. Voltarmos para o verdadeiro evangelho. Não tem como ser meio crente. Com Deus não é mais ou menos, não tem meia verdade, não tem meio certo, não tem meio santo. Não, ou é ou não é. O que está escrito em Apocalipse para a igreja de Laodiceia? Ou seja, frio, ou seja o quê? Quente. Morno é o vomito da boca. O que é o morno? Morno é misturado. Não é nem quente nem frio. Eu pego água quente, coloco na fria, eu tenho o quê? Água morna, mistura. Deus diz, não quero assim, ou quente ou frio, ou seja crente, ou então não seja nada. Viva o mundo, viva aí cuidando, gozando e desfrutando tudo que tem no mundo, e você já sabe qual é o destino. A pessoa já sabe qual é o destino. Agora, se quer ir para o céu e quer andar com Deus, não existe meio termo, não existe, não é aparência. Eu não posso aparentar que sou. Nós não podemos aparentar que somos. Nós temos que ser. Nós temos que ser. Mas, irmão, nós vivemos num mundo cheio de pecado. É verdade. Nós vivemos no meio da lama. É verdade. Como é que eu faço? Tentação de todo lado. Pecado de todo lado. Uma sociedade injusta. Fazem tudo errado. Mentem, enganam, embrulham. Nada é verdadeiro, não cumpre, não tem palavra, desonesto, corrupto. Lá fora é assim, mas aqui não. Por isso ele fala, separai-vos, saí do meio deles, separai-vos e eu vos receberei. E vocês vão ser filhos e filhas, diz o Senhor, está lá em 1 Coríntios 6 e 2 Coríntios 6. Cristão é gente separada, é princípio diferente, é princípio de Deus. O mundo é o princípio do diabo. O mundo é a doutrina de Satanás. Mas a igreja de Deus é para viver a doutrina de Deus, o reino de Deus, a mensagem de Deus, os princípios de Deus. Por isso Deus está dizendo para nós nesse começo de ano, fuja da religiosidade falsa. Não perca seu tempo. Ou seja crente,
ou não seja nada, mas não brinque de ser crente. Não, até porque, irmãos, quando a gente usa o nome de Deus em vão, dizendo que a gente é dele, isso é muito grave. Porque as pessoas no mundo vão depois falar um monte de besteira contra Deus, por causa do nosso mau testemunho. E vai dizer, se cristianismo é isso, eu não quero para mim. Mas, queridos, Jesus morreu para tirar os nossos pecados, não é isso? Não é isso que está escrito? Que lá na cruz ele levou todos os nossos pecados, as maldições, e além de tirar os nossos pecados na cruz e nos religar com Deus, como nós cantamos, ele enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça e nos dá poder para vencer o pecado. Nós não estamos sozinhos. Como é que eu venço o pecado? Como é que eu sou um cristão verdadeiro nesse mundo? Buscando a Deus constantemente, me enchendo do Espírito Santo, lendo a palavra, comendo a palavra 24 horas por dia, pensamento focalizado em Deus, no trabalho, caminhando aonde eu estiver, eu estou centralizado em Deus, porque eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou povo de Deus, povo separado, povo santo, povo de boas obras. É essa igreja que Jesus vem buscar, uma igreja santa, irrepreensível e de boas obras. É isso que o apóstolo Paulo fala, é essa igreja que ele vem buscar. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu deixo aqui nesse começo de ano, de que o Senhor está dizendo para nós: fuja da religiosidade falsa. Amém. Abrace o cristianismo verdadeiro. Vai ter um preço, vai. Você vai ser perseguido por caminhar na verdade, vai. Você vai ser ridicularizado, vai. Jesus foi. Por que Jesus foi ridicularizado, zombado e foi até crucificado? Porque ele vivia exatamente a vontade de Deus na terra. Incomoda o mundo? Incomoda, mas esse é o caminho. E ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida aqui, quem quiser preservar a vida aqui, vai perder a de lá. Mas quem perder a vida aqui, vai ganhar a vida futura. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Como é que nós temos vivido o Evangelho? De maneira autêntica ou de maneira falsa? 100%, 50%, mais ou menos 80%. Deus está falando para nós hoje: meu filho, eu quero 100%. Eu quero 100%. Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, e nós temos a palavra, nós temos o sangue de Jesus para nos purificar, nós temos o Espírito Santo e nós temos ainda Jesus como advogado, está à direita do Pai intercedendo por nós. O apóstolo João fala assim: não podemos dizer que não temos pecado, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por nos despertar nesse começo do ano, falando sobre, Senhor, ouvir a Tua voz e ouvir o que o Senhor está falando à igreja. E o Senhor começa falando a nós que o Senhor abomina a religiosidade falsa. O Senhor está dizendo: ai de quem vive assim. E o ai do Senhor é algo terrível. Quando Deus diz ai para uma pessoa, quando Deus diz ai para uma família, para uma nação, Ele está falando de juízo, Ele está falando de castigo severo. Portanto, Pai, a religiosidade falsa abomina o Senhor detesta, mas o Senhor ama o que é íntegro, o Senhor ama o que é verdadeiro, o Senhor ama o sincero. Quando falhamos, temos que ser sinceros, correr para o Senhor e dizer: eu pequei, eu errei, e se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo a perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Continua falando ao nosso coração, continua nos incomodando, continua nos sacudindo, continua nos despertando. Abre os nossos ouvidos, porque nós queremos ouvir cada vez mais o Senhor nesse ano, nos tocando, nos sacudindo e nos despertando. Em nome de Jesus, amém.